A ideia de falar sobre o coração para entender que nós temos todo o funcionamento, o mecanismo dentro da gente, que ele é lógico. Como a gente estava conversando agora há pouco, o coração é a bomba que faz circular o sangue dentro do nosso organismo. Ele joga o sangue arterial para todo o organismo. Esse sangue ele passa pelos pulmões, ele recebe o oxigênio. Se tiver o gás carbono, ele joga para fora e o oxigênio ele absorve. E nessa modificação ele transporta todo esse nutriente de oxigênio pelo organismo inteiro, logicamente pegando do estômago, do intestino, as substâncias químicas necessárias a nutrir as células. E assim todas as células são reabastecidas com nutrientes, com sais minerais, com a água e com o oxigênio. E a parte ruim, toda a parte ruim que a gente absorve durante a vida, ela vai sendo filtrada pelo rim, pelo intestino, pelo fígado, tá? O intestino nosso é como se fosse um grande absorvente, ele absorve, ele suga a água dos alimentos, ele suga os sais minerais, ele suga as substâncias químicas que o organismo precisa. O fígado faz essa filtragem do que foi absorvido no intestino. Quando tem impureza, o fígado bloqueia. Outro que bloqueia as impurezas é os rins. Os rins também, a água que a gente bebe, as toxinas que a gente bebe, o álcool, grande parte o rim ele absorve. O grande problema é que quando é toxina, quando é álcool, nós temos a morte de células. Então, nosso intestino ele morre aos poucos, algumas células do intestino, algumas células do fígado, tem aquela doença que dá, que a pessoa fica com cirrose, tá? Cirrose do fígado, tá? E o rim também tem um comprometimento. E no caso das pessoas que fumam, que usam droga, quem morre são as células pulmonares. E quando as células pulmonares começam a morrer, começam a aparecer pequenas feridas, microferidas, que pode desenvolver uma pneumonia, porque essas pequenas feridas sangram, ou pode ser uma coisa mais grave, tornando uma ulceração ou um câncer. Tá? Uma ulceração é uma ferida maior, e o câncer é nódulos que são criados, cicatrizando, continua cicatrizando e faz os tumores, fibromas pulmonares. Então, tudo que a gente faz para destruir nosso organismo vai sendo destruído com alimentação errada, ou então com uma bebida ou com fumo. Então, a gente tem que ter uma vida mais simples, né? Mas de roça, olha só que beleza. O pessoal falava assim: vou pra roça, vou trabalhar, acordar às 6 horas da manhã, maravilha. Dormir com as galinhas, maravilha. Significa que a pessoa vai ter uma boa noite de sono, e 4 horas, 5 da manhã já está acordado, desperto, fazendo café para pegar uma enxada, porque está numa vida boa. E a alimentação, uma alimentação saudável, a alimentação do interior é uma alimentação de primeira. Em contrapartida, quando a gente come cachorro-quente, hambúrguer, mostarda, pimenta, essas pimentas aí condimentadas, quando a gente come muito açúcar, tudo que a gente come na cidade, a grande maioria das coisas causam doença. Açúcar, antigamente não existia, quase não existia diabetes. De uns 2 séculos para cá que começou a exportar a cana-de-açúcar, que a açúcar ficou bem barata, porque eles refinaram, fizeram açúcar branca, porque antes só existia açúcar mascavo, aquela rapadura que o pessoal adoçava, era saudável. Mas quando começaram a refinar o açúcar, colocaram química dentro do açúcar para o açúcar ficar branco, porque naturalmente o açúcar não é branco. Não é amarelado, é da cana. É o suco da cana que é seco. Então aquela açúcar mascavo, aquela açúcar escura é açúcar boa. Aquela açúcar branca que a gente compra, que é chamada açúcar refinada, ela é cheia de química, tá? Então ela é prejudicial à nossa saúde. O excesso dessa açúcar branca, ela provoca a diabetes. E a gente come ela, por incrível que pareça, nos doces e nos pães, nas massas. Aí vai falar assim: não, mas peraí, macarrão não tem açúcar. Mas o macarrão tem amido, que é uma forma também de açúcar. E esse amido no nosso organismo se transforma em açúcar. Então quem come muitas massas, come muito açúcar, vai ter a propensão de ter uma doença chamada diabetes. Então nosso organismo, quando a gente está equilibrado, a gente tem por obrigação procurar uma alimentação mais saudável. Nada melhor do que o açúcar das frutas, a frutose. Chupar uma laranja, que delícia, chupar uma manga, uma melancia. Então são as frutoses. Então, quando a gente busca as coisas naturais, nosso organismo agradece as coisas da roça. Já na cidade você vai tomar um suco de caixinha. Um dia, faz muito tempo, eu inventei de não beber água. Esse dia aqui no centro, domingo, não bebi água, mas olha minha inteligência. Tomei suco de caixinha. Uma dosezinha de vez em quando eu ia lá, tomava um suquinho de uva de caixinha.
Não, porque eu estava ocupado fazendo uma coisa e outra, e era mais... quando eu me lembrava de tomar água, em vez de tomar água, eu tomava um suco, entendeu? Porque eu estava com fome também, em vez de comer também, em vez de matar a fome com suco. Aí de vez em quando eu bebia assim, uns 3, também não bebi muita coisa, uns 3 ou 4 copos. E o que aconteceu? No final do dia, minha urina estava cheia, meu bexiga estava cheia, eu falei, não, vou fazer depois. Fui segurando. Vai ter reunião mediúnica aqui, tava com vontade. Falei, não, depois da reunião eu faço. Fui segurando. Durei assim umas 6 horas. E aí quando eu fui fazer xixi, não dei conta. Aí travou tudo. Aí fui pra casa, tentei em casa e tal. Quando foi umas 3 horas da manhã, fui parar no hospital. 1 ano atrás, mais ou menos. Fica de fazer botar uma sonda, enfiou uma sonda lá dentro da bexiga pra eu fazer xixi. Fiquei 15 dias com essa sonda. Tá? Por quê? Porque o suco que eu fui tomar não era um suco adequado, não era um suco da fruta. Era um suco industrializado, que tinha muita química. E eu vi uma reportagem que uma caixinha desse suco tem 2,5 copos de açúcar. É puro açúcar esses trens. Tá? Então, eu acho que foi uma maravilha para mim ter esse problema. Porque quando teve esse problema, me deu alerta. Porque eu já não tomava refrigerante justamente porque esse refrigerante tem muito açúcar. Só que o suco de caixinha também tem muito açúcar. E se a gente não faz boas escolhas na nossa vida, o nosso organismo cobra. Então, há necessidade de vigiar o que a gente consome, coloca dentro da gente, porque o organismo aceita qualquer coisa, mas ele tem um limite de tolerância. Por quanto tempo eu vou consumir coisa errada? Chega uma hora que o organismo começa a falhar. Falha no meu caso, o intestino não, foi a bexiga, né? Deu infecção urinária, tá? Travei tudo, precisei usar a sonda. Outras pessoas travam o quê? O fígado, depois de beber muito tempo. Outras travam o pulmão, porque fumou demais. E alguns trava a cabeça, dependendo do que a pessoa consuma. Se a pessoa consome droga, se a pessoa consome muito álcool, vai afetando a cabeça, vai matando, destruindo os neurônios. Então o nosso organismo ele tem um poder incrível de regeneração. Se eu correr demais, fizer muito trabalho, no dia seguinte eu vou estar todo quebrado, mas em compensação 2 dias depois, 3 dias depois já posso começar tudo de novo. Se eu passar uma noite sem dormir, até 2 noites eu consigo me recuperar depois. Tempo, 1 semana, 2 semanas eu já me recupero. Porque nosso organismo ele é inteligente e tem um poder de regeneração muito grande. Mas mesmo que nosso corpo se tivesse regeneração infinita, ele não é infinitamente invulnerável. Chega uma hora que ele começa a falhar. A doença vem, a velhice vem, e aí a gente tem que ceder à realidade, que nós temos que cuidar da gente mesmo. As mínimas coisas. No simples asseio de tomar um banho, porque existem pessoas que vão adquirindo problemas de pele por falta de quê? De banho. Quando a gente começa a sentir muito cheiro nas partes íntimas, debaixo do braço, cabelo também, sente que o cabelo está sujo demais, de pouquinho em pouquinho são germes, bactérias que vão se alojando no nosso organismo, e a bactéria, uma forma de demonstração de que ela está lá, é o odor. Eu dou 2 dias com esse sapato aqui, se eu tiro esse sapato aqui, eu vou tirar, exalo o cheirinho, se chama o quê? Chulé. Porque eu calcei esse sapato aqui, então eu molhei meu pé, então propiciei um meio para as bactérias. As bactérias estão aproveitando. Então o juízo me diz, a razão me diz que eu tenho que chegar em casa, lavar esse sapato para matar essas bactérias, deixar no sol, lavar meus pés direitinho, acompanhar para ver se não tem cheiro, porque senão eu vou ficar com chulé. Já estou um pouquinho, dá para sentir o cheirinho, tá? Então é sujeira. Então se a gente tem sujeira no nosso organismo, significa que estamos vivos. E as bactérias também estão vivas, elas se alojam no nosso corpo. O pior, que chega um ponto que a pessoa que está acostumada com um mau cheiro, dela mesmo, chega uma hora que ela não sente mais. Aí quando ela chega nos ambientes, as pessoas já começam a virar o nariz, sente-se mal na presença, e a gente não se toca o que quer, sabe, de certa forma. Essa educação que a gente faz para nós, esse chamamento para nós, também serve para eles, tá? Às vezes os espíritos que estão presentes é que precisam ouvir a lição. E a gente fala para nós, considerando que eles também escutem. Então o nosso coração ele tem esse poder de bombear o sangue. E ele também, quando uma pessoa está saudável, ela pode doar sangue para outras pessoas. Se eu estou bem, não estou tomando medicamento, eu posso ver uma pessoa que está precisando, está doente, está fazendo uma cirurgia, eu posso doar meu sangue. Se eu não me engano, é a partir de 18 anos até os 55 anos. De 18 a 55, a pessoa pode doar 750, 1 litro, acho que é mais ou menos isso, de sangue por cada transfusão. E esse sangue que
que a pessoa doa serve para salvar vidas. Mas se o sangue estiver contaminado, não dá para doar sangue. Como é que o sangue fica contaminado? Se a pessoa está com doença do coração, mal de Chagas, doença do fígado, excesso de bebida, alguma doença hepática. Se a pessoa tem alguma doença, ao doar sangue, pode correr o risco da pessoa que recebe o sangue receber a doença. Por incrível que pareça, até um tumor, uma pessoa que tem câncer não pode doar sangue, mesmo que não tenha necessidade de controlar, porque as células cancerígenas de uma pessoa pode transmitir para outra que tenha compatibilidade com essa célula. Tá? Então eles verificam no laboratório com muito cuidado, porque o sangue contaminado pode provocar doença na outra pessoa. Assim como o sangue é muito importante, nós temos um outro fluido que é muito importante no nosso corpo, é um fluido espiritual. Nós somos impregnados de uma vitalidade, de uma energia retirada do universo. O universo, lembra do Big Bang? Teve aquela grande explosão gerou energia. E essa energia se condensou, formou os planetas esfriaram do planeta, dos elementos químicos do planeta, formaram futuramente os seres vivos. Nós somos seres vivos, filhos das estrelas, que é daquelas estrelas iniciais, aquela explosão inicial do Big Bang, do esfriamento das estrelas, que nós temos todos os corpos hoje, humanos, dos animais, das plantas, todos as pedras, os minerais dessa grande explosão. Só que essa explosão ainda acontece, ela continua irradiando. O Big Bang continua se expandindo, a explosão continua expandindo, o universo continua expandindo e tudo tem energia. Nós temos uma energia, que é essa do fluido veio do cósmico universal, que dentro da gente se transforma no fluido animal, porque nós somos animais. Por incrível que pareça, embora sejamos seres humanos, mas nós diferimos do animal numa insignificância. Tanto que quando um cientista vai fazer o estudo para fazer uma cirurgia, eles estudam os corpos. Eles fazem cirurgia no corpo para treinar para fazer nas pessoas, porque os corpos internamente são muito parecidos. E os animais têm sangue, os animais têm fluido animal. E nós possuímos esse fluido animal. E aonde quer que nós entremos, qualquer lugar que a gente entra, nós recebemos o impacto da energia do meio em que estamos inseridos. A gente entra num bar, é como se a gente recebesse a lufada de ar do bar. Quando a gente entra numa igreja, a gente recebesse aquela lufada do ar da igreja, porque são as energias dos ambientes que são gerados e propagados pelas pessoas que frequentam aquele local. Quando a gente frequenta um local bom, as energias que estão lá são compatíveis conosco e nos sentimos bem. Quando a gente entra num local ruim, normalmente as energias são antagônicas e a gente sente aquele baque e sente aquele peso e sente-se mal, que sabe que o ambiente não é bom e a gente está lá com apreensão, com preocupação, certo de que pode ter alguma briga, alguma contenda, é porque o ambiente não é adequado. Então, de acordo com o ambiente que nós escolhemos, nós entramos, mergulhamos na psicosfera, nas energias do ambiente. E nem todos os ambientes são adequados para a nossa saúde. Quando uma pessoa está saudável, ela pode doar sangue. Quando uma pessoa está equilibrada, ela pode doar a energia animal, essa energia espiritual que nós temos. Essa energia animal, esse fluido animal, ele pode ser impregnado com fluidos espirituais dos espíritos bons. E esses espíritos bons que vêm até nós, eles influenciam a nossa cabeça no sentido de fazer o bem, de orar por um parente, orar por um amigo e dar o passe magnético. O que é o passe magnético? O passe magnético é a transfusão de energia de uma pessoa para outra. Quando eu quero o bem de outra pessoa, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando, está sofrendo uma obsessão, eu posso dar dois tipos de passe. Geralmente a gente aplica dois tipos de passe. Um é o passe dispersivo. A gente dispersa as energias negativas da pessoa, como se a gente estivesse tirando as impurezas da pessoa, tirando todas as influências negativas. Depois que faz a dispersão, nós damos um outro tipo de passe. O passe de concentração, de doação. A gente impõe a mão na pessoa e faz com que a energia passe para a pessoa de maneira que ela receba um bom fluido. Nós temos esse poder, nós temos essa capacidade. A gente aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus, quando estava curando as pessoas, fazendo as suas palestras, muitas vezes Jesus impunha as mãos. Ele direcionava as mãos e abençoava as pessoas. Aquele ato de
de impor as mãos, de abençoar. Ele curava os cegos, ele curava os aleijados, ele curava os mudos, expulsava os demônios. Porque o poder magnético de um ser equilibrado ajuda os seres desequilibrados. O poder magnético de uma pessoa de bem equilibra não os maus, mas sim aqueles que estão precisando de expulsar os demônios, do espírito ruim, né? Para que a pessoa tenha a chance de se recuperar. Então a liçãozinha que a gente vê hoje, aquele anjinho, a lição final. O anjo aparece para a menina é evidente, ela tem a capacidade de vê-lo. As crianças são mais sensíveis para esse lado espiritual. Naquelas brincadeiras infantis, muitas vezes a criança fala com os espíritos e o adulto nem percebe. Ela estava conversando com o espírito e o espírito falava para ela ir para o centro espírita, porque estava perto de começar a aulinha de evangelização. Por que é importante vir, no caso das crianças, para essas aulinhas de evangelização? Primeiro que quando a gente está na rua, lembra aquela psicosfera, aquela energia, aquele mergulhar em um ambiente? A energia da rua é como se a gente mergulhasse em uma energia imprecisa, não é boa nem é ruim, mas tem muita coisa ruim na rua. É um baque, é uma energia ruim que predomina, né, para a maioria das pessoas, principalmente à noite, durante o dia menos. Então quando a criança vem para uma evangelização, ela sai da rua, ela entra num ambiente mais adequado, ela mergulha num ambiente mais religioso, mais adequado para a educação, para o equilíbrio. Ela cresce, ela se desenvolve com mais facilidade. Quando nós adultos saímos do ambiente da rua, o mesmo fenômeno acontece. Quando a gente vai para uma igreja, quando a gente entra dentro da nossa casa, a gente se sente mais seguro, menos preocupado. Na rua, confesso até hoje, dependendo do local que eu vou, eu me sinto mal. Dependendo do local que eu vou, eu fico com medo, porque existem lugares perigosos. Ninguém está livre do perigo, ninguém está livre de um assalto. Se não tem nada para carregar, alguém pode cismar com a cara da gente, querer dar um soco, né? Não gostei do seu olhar, tá olhando por quê? E vem enfrenta a gente e dá briga. Na rua, clima de desequilíbrio é muito grande. Principalmente à noite, que todos os gatos são pardos, ninguém sabe quem é bonito, quem é feio. A gente fica com preocupação com todo mundo. Melhor lugar para nós, nas igrejas, em casa, na casa de um amigo. Desde que o amigo seja mais equilibrado que a gente, que se for pior aí complica, né? De qualquer forma, é um ambiente mais adequado. Então a gente chama as crianças bastante para o centro espírita, para que eles convivam num ambiente mais adequado. A professora dela falou para ela que ela tinha de tomar passe. Mas por que uma pessoa saudável precisa tomar passe? Que mesmo as pessoas saudáveis, elas adquirem doenças. Que doenças são essas? Olha só, mau olhar, criança pequena, não fez nada errado, não alimenta errado. Não alimenta errado se a mãe e o pai der coisa errada, mas a princípio ela tem o corpo todo saudável. Só que existe muita inveja, muita arrogância, existe muita coisa ruim no mundo. E as crianças, embora sejam saudáveis, elas podem estar com centros de força, chakras desalinhados. Que raio de centro de força é esse? Centro de força é como se fossem pontos de energia no nosso organismo que se concentra a energia. Nós temos um fluxo natural da energia. E os espíritos e os videntes nos falam: quando esses centros de força estão desalinhados, né, nós estamos doentes. É uma consequência natural. Quanto mais doentes estamos, mais desalinhados estão os centros de força. E o ato de dar o passe, nós estamos fazendo o quê? Alinhando os chakras da pessoa. E quando a gente vai concentrando a energia, vai doando energia, vai dispersando uma energia pesada que porventura tenhamos. Então, uma pessoa com muito problema no coração, normalmente tem nuvem. Não dá para ver a olhos vistos, mas no lado espiritual dá para ver as nuvens escuras no coração, no fígado, na cabeça ou nela toda, numa parte, na área dos olhos, na área do pulmão. Forma nuvens de energia, que elas são dispersas durante o passe e recebem novo afluxo, novo fluxo de energia para que a pessoa melhore de saúde. Então nós estamos aqui na Terra mergulhados no mar de energias. Quem tiver equilíbrio, busca o equilíbrio. Quem não tiver o equilíbrio, busca o desequilíbrio. Porque, me parece, existe pessoa que busca o desequilíbrio, porque sente-se bem no desequilíbrio, porque se acostuma com isso. Mas, na verdade, nós temos que procurar o que eu falei no começo. O interior, né? A vida normal do campo, aquele cafezinho feito na fogão a lenha, aquela comida mais simples.